verso 1. Todos conhecem esse versículo. O que fala Hebreus 11, 1? Ora, a fé é o quê? Certeza. Tem alguma palavra diferente? Desculpe interromper, mas tem alguma Bíblia aí que tem uma palavra diferente do que essa de certeza? Tem? Leia para mim. Não? Não? Todas está escrito certeza na sua Bíblia? Está escrito certeza, é isso? Firme fundamento. Então a fé é a certeza ou o firme fundamento de coisas que se esperam. E há o quê? Prova ou convicção de fatos que não se veem. Parar por aqui, vamos orar? Pai, nós te damos graças novamente pela tua presença aqui em nosso meio e nas nossas vidas. E te louvamos porque o Senhor é conosco e o Senhor é bom o tempo todo. E a tua bondade nos acompanha e nos dá a certeza de que jamais estaremos sós. Pois somente um Deus bom como o Senhor seria capaz de escolher e resgatar pessoas como nós. Mas graças à tua bondade, o teu amor e a tua compaixão, nós estamos aqui. E hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida e fazemos parte daqueles que herdarão com Cristo Jesus o reino eterno. Mas enquanto estamos aqui, nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver de um modo digno do Senhor. E estamos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco e que a tua palavra encontre um lugar apropriado em nosso coração para que ela possa germinar e crescer e dar muitos frutos para teu louvor e glória. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fé. Certeza ou firme fundamento. Eu ouvi em outro lugar um sinônimo para essa palavra que é a substância, né? Então, fazendo, né, uma composição de significados, podemos dizer que a fé é a certeza e a certeza é a substância de algo que nos dá fundamento. E todo fundamento, né, pela definição, né, ou hoje nós chamamos de alicerce, né, é o que nos dá segurança. Concorda comigo ou não? Essas paredes, esse prédio está de pé e está firme porque ele está bem alicerçado, ele está bem seguro. Certo? Concorda comigo ou não? Então, a fé é a substância que compõe a segurança da nossa vida. Ela é a certeza, a segurança de coisas que se esperam. A fé sempre remete ao futuro, mas eu vou entrar daqui a pouquinho em algo que está no meu coração sobre a questão de futuro e presente, passado, tudo isso, mas vamos lá. E ela também é a convicção ou a prova. Eu também li em outra versão a palavra evidência. O que é uma evidência? É algo concreto, é algo que não tem argumentos contra. Você provou que aquilo é aquilo e não se discute mais, é incontestável. Concorda comigo ou não? Né? Nos tribunais, quando há, né, os julgamentos lá, especialmente de crimes, né, de morte violentos, o réu está sendo julgado e o juiz só vai dar a sentença baseada nas provas que dizem se ele é culpado ou inocente. Apenas na palavra de alguém ou na suposição, o juiz não vai dar a sentença. Ele dá a sentença baseada em quê? Em evidências. E os dois lados, né, tanto da defesa quanto a da acusação, procuram as evidências, né, para determinar que o camarada é inocente e o outro para tentar determinar que ele é culpado daquilo. Então, a evidência fala de algo que é incontestável, uma prova. Foi provado, não tem mais que se discutir. E essas duas palavras é o que a Bíblia está dizendo para nós que é a fé. Alguns versos antes no capítulo 10, se você ler comigo aí, ele fala, no verso 35, fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará.
Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí o escritor de Hebreus fala: nós não somos desses que a palavra está dizendo que Deus não vai se alegrar mais, porque vai retroceder na sua fé. Ele fala: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, ou seja, da evidência, da certeza, do firme fundamento, da convicção, né, para a conservação da nossa alma. E aí ele fala: ora, né, então, depois de tudo isso, ele fala: ora, a fé. O que é a fé? Ele está dizendo: a fé é a certeza, é a convicção, é o fundamento, é a segurança e é a evidência, é a prova de coisas que não se vê e de coisas que se esperam. E falando em fé, nós podemos também afirmar então que fé não é um poder ou uma capacidade para que a gente obtenha qualquer coisa que a gente deseja. E, infelizmente, né, no meio evangélico contemporâneo, há uma confusão nessa questão de fé e poder. Muitos atribuem à fé um poder que não é dela, né? Basta ter fé que aquilo que eu desejo vai acontecer. E não é isso. A finalidade da fé não é essa. E há vários tipos de fé. E nós vamos tratar aqui da fé bíblica. O que é fé bíblica? A fé verdadeira, que é a fé que remete às coisas de Deus. Mas, quer ver uma fé? Hoje eu queria... O Robson não veio hoje, né? Eu ia usar ele como cobaia. Mas eu vou usar alguém mais avantajado. Você me desculpe usar você de cobaia, mas vem cá, meu irmão, por favor. Vem aqui. O Anderson, o pastor Anderson, nosso irmão na fé, ele é bem robusto, né? Muito mais do que eu, né? Então, olha, eu vou falar para ele o seguinte: senta aqui nessa cadeira, meu irmão, porque eu tenho fé que ela não vai desmontar contigo. Não desmontou com o Anderson. Se não desmonta com ele, não vai desmontar comigo, né? Pode levantar, obrigado. O que eu quero dizer com isso? É uma pequena demonstração. Isso é fé. Eu tenho certeza, eu tinha e continuo agora mais ainda, e vocês também agora têm certeza que essa cadeira não vai desmontar como alguém, né, da estatura, do peso do Anderson sentar nela. Por quê? Porque, primeiro, que ele já está sentado, ela não quebrou. Mas aquela estava sentado lá e nessa daqui. Não, eu tenho certeza, porque quando nós compramos a cadeira, ou esse lote de cadeiras, nós ouvimos lá do fornecedor, que por sua vez recebeu do fabricante, e deve estar marcado aqui embaixo, a capacidade que ela suporta. Se eu não me engano é 180 quilos, né? Até 180 quilos. Então, está dentro, César, Anderson e o Robson e outros mais aí, né? Então veja, isso também é fé. Eu tenho fé que essa cadeira não vai arrebentar se qualquer um de nós sentarmos nela. A menos que mude a configuração da cadeira, alguém bote fogo, corte o pé, né, e faça uns picotes aí, mas do jeito que ela está, em condição natural, ela não vai romper. Também é fé o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós temos certeza que esse negócio não vai cair. E a gente tem tanta certeza que vem todo domingo para cá, e vem de sábado, e vem de quinta, quando der, não é? E está aqui. As paredes são fortes, o telhado não vai cair sobre a nossa cabeça, está bem alicerçado. Isso é fé. É certeza. Se alguém perguntar: você tem certeza que você vai entrar naquele salão? Eu tenho. Por quê? Não vai desmoronar? Não vai, eu tenho certeza. Então eu tenho fé. Isso também é fé. Não é uma fé pecaminosa, porque é uma coisa natural, é uma certeza. A palavra de Deus está usando algo natural para explicar aquilo que também é sobrenatural. Então Fé, toda fé é uma certeza. Quando você diz que tem certeza de algo, está dizendo, você pode trocar a palavra certeza pela palavra fé. E muitos fazem isso. Tenho fé de que, né, vai dar certo a receita do bolo. Eu tenho fé de que eu vou passar naquele exame. É a mesma coisa que falar que tenho certeza. Por que eu quero dizer isso? Porque fé é somente isso. Fé não é poder para eu obter algo que eu quero, de qualquer forma. Não está escrito isso na palavra. Vou tentar seguir o roteiro que eu escrevi aqui. Alguém? Acho que aquele ventilador lá. Eu sei que se desligar o ventilador vai ficar quente aqui, né? Mas senão eu não vou conseguir ler aqui, ó. Se quiser deixar também, pode deixar, viu, Sérgio?
Se for ficar quente demais aqui, só porque eu não consigo ler, o que vocês acham? Desliga, não desliga? É só até aí, esse vento não chega aí, não vai atrapalhar? Então desliga, por favor. Então veja, fé não é poder, que isso fique de uma vez por todas bem claro em nossa mente, em nosso coração. Nós que somos do Senhor, nós que somos cristãos, nascemos de novo, fé não é um poder que nos é concedido para obter coisas que nós queremos. Isso, em outras palavras, é mágica. Poder para satisfazer os meus desejos, qualquer ele que seja, é mágica, não é fé. E aí fica com a critério de cada um crer se magia existe ou não, né? Isso, mas não é fé. Mas eu creio que Deus pode. Crer que Deus pode é uma coisa, agora crer que Ele vai executar de acordo com o que Ele pode é outra coisa. Fé tem a ver com o reino de Deus. A magia, por sua vez, tem a ver com o meu reino, porque eu quero as coisas que eu quero. E muitas vezes nós cristãos, nós estamos mais para mágicos do que para homens de fé. Como o pastor Neto falou hoje de manhã, eu vim de manhã hoje, glória a Deus, eu com a minha esposa começamos a vir, rompemos uma barreira aí e começamos a vir de manhã, né? Pois é, e nós estávamos conversando sobre isso de manhã. Muitas vezes nós, crentes, usamos de poder do pensamento positivo, né? E magia, é aquela coisa que parece mais mantra do que vida cristã, né? Vai dar certo. Já viu aquela frase? Eu acho que essa é outra frase que para mim também foi cunhada no inferno. É aquela frase assim: não se preocupe, tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo, amado. Mas você já viu, eu vejo muito em filme isso, né? A situação está mais caótica. Você tem certeza que o negócio não vai dar certo, mas no final alguém chega assim: não se preocupe, vai tudo dar certo. No final, tudo dá certo. Isso não é verdade também, né? Mas isso é poder de pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fala 7 vezes que vai dar certo e não deu certo, né? Isso está mais para magia, mais para mágica, do que no conceito bíblico e também natural de fé. Quando eu fiz a experiência com o irmão Anderson, dizendo: senta aqui que essa cadeira não vai quebrar, isso não é magia, e nem é poder nenhum, tá? É certeza de que não vai arrebentar, porque está determinado que não vai, está escrito lá, alguém que fez para não arrebentar. Isso é fé. Continuando, fé tem a ver com, além do reino de Deus, com a vontade de Deus. A mágica, por outro lado, tem a ver com as minhas vontades. Eu já vou chegar lá, eu estou vendo alguém olhar para mim e falar: mas será que tudo que agora eu estou fazendo, tudo que eu desejo é mágica, eu não posso mais desejar nada? Não, calma, vamos chegar lá. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou só esclarecendo os parâmetros aqui, está me entendendo? Para dizer o que é fé e o que não é fé. Né? Porque nós ainda muitas vezes confundimos fé com esse poder mágico que faz a coisa aparecer, né? Desejo tanto aquele emprego, e eu tenho fé que eu vou conseguir, mas não se prepara para ele, não vai nem atrás da vaga, né? Mas é meu, por fé, é meu. Que fé, meu? Fé não é poder mágico que te coloca lá, no lugar, sem fazer força nenhuma. Concorda comigo ou não? Definição bíblica de fé: é a certeza, é a prova, é a evidência. Fé, volto a repetir, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com vontade de Deus, né? Agora, tanto a fé quanto a magia fazem uso e confiam num poder fora delas. Concorda comigo ou não? Tem um texto que eu estava lendo hoje de manhã no livro de Atos, capítulo 14, quando Paulo está falando, pregando a palavra para um procônsul, eu não lembro o nome dele, acho que esqueci o nome, eu li lá e esqueci. E tinha um mágico, chamado Elimas, que toda hora falava contrário ao que Paulo estava pregando, para tentar dissuadir o procônsul de se converter. Chega uma hora, e ele era um mágico conhecido naquela região, o nome dele em grego era Elimas, e no hebraico era Bar-Jesus, filho de Jesus ainda, o nome do camarada, né? E aí chegou uma hora que Paulo ficou, perdoa a expressão, ficou de saco cheio daquelas interrupções, que ele olhou para o cara, repreendeu e falou assim: filho do diabo,
Para com isso, nas minhas palavras, né? Só para você saber que você está atrapalhando e que Deus vai, né, pesar a mão sobre você, você vai ficar cego por uns dias. E a palavra diz que imediatamente ele ficou com as vistas enevoadas e na escuridão, que precisava de alguém para guiar, né? Ele chamou aquele camarada de filho do diabo. E Paulo sabia o que estava falando. Tanto a fé quanto a magia se utilizam, fazem uso de um poder fora delas. Nesse caso que eu ilustrei aqui, a magia do homem estava fazendo uso de um poder de quem? Não, do Limas lá, do diabo. Paulo chamou ele filho do diabo. Ele fazia coisas lá que as pessoas ficavam impressionadas. Ele tinha um poder, né? Ele fazia as artes mágicas, mas não era dele. Quem estava por trás do poder que o conduzia era o diabo. A fé, a nossa fé, que nós estamos falando aqui, que Hebreus define, faz uso do poder de Deus. Só que, veja bem, o poder de Deus está ligado, vinculado, não há como dissociar do reino e da vontade de Deus. Veja, Deus jamais vai usar o poder que Ele tem para fazer qualquer coisa que não seja, que não tenha em vista o propósito dEle com relação a cumprir os desejos do coração dEle, ou seja, satisfazer a vontade de Deus, quanto em estabelecer e firmar o seu reino. Deus não usa o poder dEle para outra coisa, amados. É enganoso pensar que Deus vai usar o poder que Ele tem. Mas Ele é todo poderoso, Ele não podia, né? A gente pensa assim, né? Eu já pensei muitas vezes assim, puxa, não podia repartir um pouquinho disso comigo, não vai fazer falta nenhuma para Ele, para eu obter isso aqui que está tão difícil na minha vida. Olha, são duas coisas diferentes. Deus usa o poder dEle estritamente para cumprir a vontade dEle, e a vontade dEle está intimamente ligada com o reino dEle, em estabelecer e firmar o reino dEle, não o meu reino particular, não o seu reino em particular, e não satisfazer as tuas e as minhas vontades em particular. Amém? Está claro até aqui? Concorda comigo? Não, você pode até discordar, se você quiser, né? Eu pretendo ser claro nessa questão de deixar bem tranquilo o nosso coração com relação à fé, de usá-la e nos apropriarmos da fé de maneira correta, a fim de não sermos enganados e não ficarmos esperando coisas que jamais vão acontecer só porque eu creio em Deus. Amém? Tem coisas que não vão acontecer na minha vida, não é pelo fato de eu crer em Deus. Isso não vai fazer a menor diferença em obter as coisas. A fé não é para isso. Vamos lá, continuar aqui. A fé faz uso e confia no poder de Deus. Já a magia, eu deixei aqui entre reticências, ela pode muito bem não passar de uma ilusão, né? Muitas artes mágicas são apenas ilusionismo, né? Não são mágica, não é poder de verdade, é apenas ilusão, né? Agora, voltando à nossa fé, a fé que move montanhas, a fé que abre o mar, a fé que faz as coisas acontecerem, ela tem a ver com a vontade de Deus. Então, se Deus não faz uso do seu poder, a não ser para cumprir sua vontade, estabelecer e firmar o seu reino, então a fé verdadeira, aquela que agrada a Deus, conforme Hebreus aí 11:6, se você chegar um pouco mais para baixo, vai falar o quê? Ora, sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. O escritor de Hebreus não está dizendo sem fé é impossível mover montanhas, sem fé é impossível transpor os montes, sem fé é impossível pregar o evangelho. Ele está falando sem fé é impossível uma única coisa, agradar a Deus. Então nós podemos entender que nisso se resume a fé que Deus colocou em nós e que gera em nós pelo seu Espírito e que espera de nós, agradá-lo. Não tem outro propósito. Em agradar a Deus, Ele pode fazer coisas a meu respeito, a seu respeito. Concorda comigo? Mas a fé, ela está para agradar a Deus e não agradar a mim mesmo. É por isso que ela não é um poder que Deus me concede para obter coisas, né? Quando Ele diz que o justo viverá por fé, está implícito que essa fé que Deus está dizendo é aquela que move o justo, aquele que foi justificado por Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que teve seus pecados perdoados e como nós, com o nome escrito no livro da vida. Essa fé está implícita que ela move a mim e a você a viver o reino e fazer a vontade de Deus e não os meus próprios interesses. Concorda com isso ou não? Está me entendendo?
Quando Deus falou lá em Hebreus, o César cantou aqui no começo, né? Falou aqui no começo, e que nós já cantamos, e que é muito citado, Paulo fala, e Hebreus fala, todavia meu justo viverá por fé. Ele está citando Abacuque 3, que é exatamente esse texto: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, né, na videira, ainda que não haja o produto do campo minta, ainda que não haja gado, não haja nada, ainda assim eu vou me alegrar em Deus. Porque a fé ela não está para coisas circunstanciais, mas ela está afirmada em Deus, e ela é dirigida a Deus, e ela tem que agradar a Deus. Então, quando Deus fala, o meu justo viverá por fé, ou seja, eu e você, Ele está querendo dizer o seguinte: essa fé que eu deva ter e que eu preciso exercitar, ela tem obrigatoriamente que me levar a cumprir o que está em Deus, a me voltar para Deus, para o seu reino, para a sua justiça, para a sua vontade e para o cumprimento dessas coisas, e nada mais do que isso. A gente vê muito uso indevido da fé, ou aliás, não é nem fé, né? A gente ouve tantas coisas que às vezes chega a ser grandes aberrações, mas tudo é em nome da fé. E conversando de manhã também já foi comentado, quando você faz tal campanha, quando você entra em tal lugar e faz tal coisa, se você não obtém, é porque você não teve fé. E não tem nada a ver, não é a falta de fé que está envolvida ali, é outra história. A fé não tem esse objetivo de obter coisas. Mas ela não é a certeza das coisas que esperam. Pois é, quais são as coisas que são esperadas aqui? Quais são as coisas e quais são os fatos que não se veem, que o versículo 1 de Hebreus 11, nós lemos aqui, diz respeito? Quais são as coisas que eu espero? Será que a coisa que eu espero é uma casa nova? Será que a coisa que eu espero é o tão sonhado emprego? Será que o que se refere a essas coisas que se esperam aqui são coisas para essa terra, para esse mundo, para essa vida? É o parceiro ou a parceira desejada, né? O bonitinho, a bonitinha, ou é, sei lá, qualquer outra coisa? Ou será que tem a ver, né, com o reino futuro, reinar com Cristo, e no milênio, e depois viver eternamente onde Ele estiver? O que vocês acham? Fé é a certeza de coisas que se esperam. E é aí que está muitas vezes o engano e o perigo nessa definição de fé no meio cristão. Porque aqui parece que está aberto o leque para qualquer coisa que eu espere, para qualquer fato que eu ainda não vejo, mas que eu quero ver. Então, se eu quero ver, por exemplo, a cura de uma enfermidade, então encaixa-se aqui na definição de fé. Se eu quero ver, né, chover, por exemplo, né, parece que isso se encaixa na questão da fé. Eu espero, né, o ano que vem, se Deus quiser, ir para tal lugar. Parece que essas coisas que eu espero se encaixam nessa definição de Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam, mas as coisas que se esperam e os fatos que não se veem, que está aqui determinado nessa frase de Hebreus 11:1, não tem nada a ver com as coisas naturais, tem tudo a ver com as coisas do reino de Deus, e com a vontade de Deus, e com o poder de Deus, e com a glória futura de Deus, amém? Qual é um fato que eu não vejo, mas que a fé me ajuda a trazê-lo na minha vida? E que é bíblico, e que é o que Deus está dizendo aqui. Por exemplo, Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Vocês concordam? Isso é um fato. Alguém esteve lá, alguém viu? Não. Mas eu tenho certeza de que isso aconteceu. Isso é um fato, eu não vejo. Mas a fé é a substância que me faz dizer com toda certeza, isso aconteceu. Eu não vejo, eu não vi, mas eu sei que existe. Eu sei que é um fato. Uma coisa que eu espero, eu não estou vendo, não tenho ainda, mas eu espero, e tenho certeza de que vou alcançar, é que, segundo a palavra, aqueles que nasceram de novo, aqueles que andaram com Cristo, aqueles que cumpriram a sua palavra, vão reinar com Ele. Isso eu espero, não estou fazendo ainda, não reino ainda, mas eu espero. Está dentro e se encaixa
desse propósito de fé de Hebreus 11:1. Então eu posso ter certeza que quando aquele dia chegar, como nós cantamos aqui, eu estarei seguro. Qual outro fato que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que é fora de contestação, fora de cogitação? Dá um exemplo aí. O Espírito Santo habitando em mim. Você vê o Espírito Santo aí? Nunca vi, não sei nem que forma ele tem. A Bíblia não diz como ele é. Não fala se é homem, se é baixo, se é loiro, se é... Aliás, não dá nenhuma forma para o Espírito, né? Mas eu sei que ele habita em mim. Isso é fato. Não vejo, mas eu sei. E o que me dá a certeza de que ele habita em mim, que isso é verdadeiro, é fé. E isso é fé. Outra coisa que eu espero, que um dia, conforme está escrito, para todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando chegar lá, ele vai me receber, e não vai se envergonhar de mim, porque eu não me envergonho dele aqui. Isso eu espero. Isso é certeza. Amém? O que é certeza de coisas que eu espero, que você espera, e que é convicção, ninguém tira do meu coração. Nasci de novo, estou salvo, jamais serei lançado no lago de fogo e enxofre. Amém? Nada me separa do amor de Deus. Vou falar para toda a igreja aquilo que César falou de manhã, a questão da fé, de andar de fé em fé. Quem estava aqui, né, e acho que já falou em outras ocasiões, eu só vou repetir isso. Imagina que você está num deserto, e o deserto, aquele deserto bem tradicional, né, com aquelas dunas de areia, né, aqueles montes, né, de areia, e você está na crista de uma onda dessa de areia, numa duna, e você vê lá na frente, tem um oásis, é o seu alvo, você está morrendo de sede, está cansado para burro, você quer chegar no oásis. Enquanto você está aqui em cima, na crista da duna, você está vendo o oásis. Aí quando você, para chegar lá, tem que descer a duna e subir a próxima. Lá no fundo do vale, né, entre uma duna e outra, você já não vê mais com os teus olhos naturais o oásis. Mas você sabe que ele está lá. O que é isso? Fé. Eu espero, mas não estou vendo. Eu tenho certeza que ele está lá. Ele existe, é um fato, eu vi. Então, isso é fé. Amém? Não é poder mágico. Poder mágico seria o seguinte: eu estar aqui no fundo do vale, entre uma onda e outra, entre uma duna e outra, sei que tem um oásis lá, e aí fala assim: agora eu vou me transportar daqui para lá, não vou ter que subir mais duna nenhuma, vou direto, vou aparecer lá, e aparece lá. Esse é um desejo do meu coração. Eu nunca fui no deserto, não sei como é, dá sede só em pensar, né? Mas eu imagino que quando está no deserto, você está numa situação dessa, que é a 3 km de distância, tem um oásis, com água borbulhando, fresquinho, um monte de palmeira, uns camelos lá para dar, né, um leite, aquela coisa toda, você quer chegar lá logo, não é assim? Aí você olha aquele, e você vê que tem centenas de dunas, uma depois da outra, e é subir e descer, e uma mais alta que a outra, né? Uma tem 30 metros, tem 40, e você tem que chegar lá, e não adianta, para você chegar lá, você tem que andar, o calor está infernal, né? O sol a pino, nem lá no meio, nem embaixo tem sombra, e você quer chegar, qual o desejo do coração? Senhor, me leva lá, e aí vem o abracadabra e bum, eu estou lá. Que nem aconteceu com o Felipe, né? Estava aqui, não precisou caminhar 300 e poucos quilômetros, está aqui, o Espírito levou ele lá, de novo, apareceu lá. Todo mundo quer isso, e nós achamos que, porque nós queremos que Deus pode fazer, nós temos fé para isso, aí é só eu pensar firme, é só eu declarar, é só eu terminar, daqui a pouco Deus vai pegar e coloca no oásis. Ele fala: não, bichão, tem mais umas 30 dunas pela frente. Hã? Quando nós estamos no meio do problema, a nossa interpretação errada de fé pensa o seguinte: eu vou orar e vou confiar, vou fazer aquela oração forte, e até fecha os olhos e fecha a mão e faz aquela cara assim, achando que isso vai
produzir alguma energia diferente aí, e aí Deus vem e fala assim, e vê o nosso gesto, e vê a nossa performance, e fala assim, desce com a mão poderosa, e ou ele faz assim, rapa os problemas, ou ele faz assim, e cata nós de lá e coloca nós aqui. É o que nós queremos, isso é desejo, e não é ruim desejar isso, todo mundo deseja, Deus sabe que nós desejamos isso. Quando você está no meio da tribulação, não tem outra coisa que a gente deseja, é sair dela, não é ou não é? Deus sabe disso. Todavia, a fé verdadeira me faz crer que Deus, no meio da tempestade, no meio do problema, vai me orientar a sair dele. E eu posso ficar firmemente confiante de que não vou morrer naquela situação, que algo não vai me derrubar, porque Deus é comigo. Amém? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não terei medo. Mas o salmista fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não terei medo, por quê? Porque a hora que o lobo vai me pegar, Deus faz assim, tchá, e eu apareço lá no vale, tranquilo, descansado, com a água, né, fresquinha, correndo, e eu estou... Não, ele fala, não terei medo, o lobo vai vir, o leão vem, o urso vem, mas eu não vou morrer, Deus vai me fazer atravessar o vale, amém, amados? Por quê? Porque Ele está comigo. Fala, pastor Neto. Palavra do pastor Neto. A fé não facilita as coisas, mas mostra que é possível. Amém, amados? Glória a Deus. Isso é fé. Qualquer outra coisa fora disso é apenas vontade e desejo de ver a coisa se realizar. Agora, isso não significa que... Aí eu escrevi uma coisa aqui, eu vou ler para os irmãos. Achei interessante. Então, quais são as coisas que se esperam, os fatos que não se vê, já falei, né? Eu vou só reler a lista aqui. Será a casa nova, o emprego dos sonhos, ou o companheiro desejado, o livramento de um problema, a cura de enfermidade, a morte do inimigo, né? Deseja a morte do inimigo, sim, mano. Quem que não deseja a morte do inimigo? Eu já contei uma vez que passaram a perna em mim, porque eu fui ganancioso, vou contar aqui para os irmãos saber. Trabalhava na Engemix, estava lá sozinho no escritório, daqui a pouco chega um carro lá, e o cara chega para mim e fala assim, todo solícito, né? Fala assim, olha, sabe, eu estou com umas máquinas fotográficas aí no carro, e eu estou com um lote, eu preciso desfazer dele, preciso vender, senão eu vou ter muito prejuízo, máquina boa, né? Você não quer comprar uma? Eu falei, vou comprar a máquina. Não, mas vem ver, dar uma olhada. Aí, atiçado pela curiosidade, pela vontade de ter uma máquina boa, preço baixo, eu fui ver, né? Aí ele me mostrou, abriu uma caixa, uma máquina imensa, igual essas que vocês estão vendo por aí hoje, né? Objetivo, um monte de coisa e tal. Ele falou, eu falei, isso, mas eu não vou comprar negócio, é muito caro. Não, eu faço um preço, camarada, 40 você leva. Ele falou, 100. Eu falei, que 100, cara, não tem, não. Não, quanto você pode, é aquela história, vai barganhando, né? Chegou nos 40, falou, por 40, uma máquina dessa, quem é que não quer? Eu falei, tá bom, manda uma aí. Ele, vou pegar uma na caixa pra você, toda fechadinha, embralada. Eu já deu 40, ele deu a caixa para mim. Aí ele foi embora com o carro, eu agradeci, né? E falei, né? Abri a caixa, tinha uma máquina dessa, realmente tinha, mas não fazia clique nenhum, não tinha zoom nenhum, tinha até a objetiva, mas o negócio movimentava. Era pesada, eu falei, nossa, é pesada, como é que pode? Eu abri, tinha pedaço de chumbo lá dentro. Fui tapeado, numa boa. Aí eu fiquei bravo, mas bravo comigo, por cair numa lábia dessa, né? E depois bravo com o cara, falei assim, aí eu fiz aquela oração poderosa. Tudo que ele obteve de lucro, ele vai perder, porque o carro dele vai fundir, Senhor. Que foi isso? Desejo de vingança, só isso, nada mais, porque o camarada que foi feliz da vida, embora enganei mais um trouxa, né? Eu achando que fiz um bom negócio, mas a minha oração era de fé. Desejei, falei, Deus pode matar, matou os inimigos de Israel, porque não mata esse canalha que me roubou? É um só. Amigo, O Senhor fez, Deus matou, abriu o mar, matou o exército inteiro de Faraó, que não tinha enganado os hebreus. Quanto mais não vai descer uma praga, será maligna nesse camarada aí, ele vai perder tudo, vai fundir o carro, vai ter o maior prejuízo do que ele teve lucro comigo. Sei lá se aconteceu, acho que não, né? Porque Deus falou assim, não vou nem ouvir. Se eu ouvir, tem que tomar providência com ele, não com o camarada, né?
Da outra face. Pois é, e eu querendo que ele morresse. Então, essas coisas não é algo que se espera, não está encaixado na questão de fé. Agora, eu não tinha certeza que Deus podia mandar um raio lá. Deus pode, Deus fez isso no passado. Por que não ia fazer agora? Porque essas coisas que eu esperava, essa espera que eu tinha não encaixava na questão da fé que Deus estava ensinando. E os fatos que não se veem, não se encaixava naquilo que eu estava desejando. Então você percebe a diferença de fé e poder mágico para ver a coisa acontecer? Nós muitas vezes vivemos num poder mágico, amado. Vivemos na mágica, na magia. Pode pirlim pim pim. Você sai voando. Sabe o que é pode pirlim pim pim? É aquele da fada Sininho, que faz as crianças voar lá no reino, né, do Peter Pan. É aquele lá, né? Ou então é o gênio da lâmpada, né? 3 desejos. O que você quiser. E aí tem aquela do português, que estava ele com o americano e o francês no deserto, morrendo de sede. E aí apareceu um gênio, tropeçaram numa lâmpada, esfregaram, apareceu um gênio. 3 desejos, mas como vocês estão em 3, é um para cada um só. Eu estou cansado, não quero ir embora, é um para cada um. Aí o americano pensou, falou assim: eu sei que eu quero. Eu quero estar numa praia do Havaí, num hotel 5 estrelas, cheio de grana, com um monte de mulher bonita. Desejo ser realizado. Mandou o americano, foi embora. O português ficou assim: uau! Aí o do francês: eu também sei que eu quero. Eu quero estar em Paris, no melhor dos restaurantes, comendo do bom e do melhor, e grana para comer o resto da vida do bom e do melhor. Seu desejo foi realizado. E o português ficou lá: raios, o que eu penso, o que eu desejo, não posso errar, eu tenho um, e tal, e pensa, puxa, mas eles dois foram tão inteligentes, pediram tanto bem, e eu não sei pedir nada, como eu gostaria que estivesse aqui para me ajudar. Seu desejo foi realizado, trouxe os dois de volta. Gênio da lâmpada, satisfaz seu desejo na hora. E nós achamos que Deus é assim, gênio da lâmpada. Estou precisando de namorado. Ai Deus, eu desejo um assim, 1,85 m, agora não é, na minha época era 1,80 m, era grande, né? Agora é 1,90 m, né? E acha que Deus vai fazer aparecer um marmanjo assim, rico. Então, a gente, eu estou brincando aqui, mas isso infelizmente também é um fato que acontece muito no meio cristão. Achar que fé, essa fé, que se nós não tivermos, não podemos agradar a Deus, ela é para esses fins. E na verdade as coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem estão ligadas, todas elas, a cumprir o propósito de Deus. Estão ligados com o reino de Deus, com a vida eterna de Deus, com o propósito de Deus. Amém, amados? Veja, estas últimas coisas, reinar com Cristo no milênio, habitar com Ele e estiver onde Ele estiver para sempre, eu já obtenho ou já obtive pela fé. Isso eu posso ter pela fé. Essas outras coisas que eu li aqui, eu consigo por o meu esforço ou por mágica, mas não por fé. Agora eu quero entrar nesse assunto que fala o seguinte: mas será que eu não posso desejar nada? Será que Deus não vai colaborar comigo em nada? Então quer dizer que é perda de tempo eu ficar, expondo meus desejos a Deus e pedir algo a Ele? Não, amado. Não significa que Deus não possa jamais ou nunca vai me ajudar a obter as coisas que eu quero. Mas a fé, ela vai entrar em que sentido aqui? Por exemplo, quem não tem casa própria, sonha em ter uma casa própria. Especialmente quem já é casado, tem filhos e precisa, de um lugar só seu. Não é por fé, veja, não é por fé que você obtém a sua casa própria. Mas a sua fé vai te levar à seguinte situação: você expõe o seu desejo a Deus, e a tua fé te leva a confiar que Ele vai te orientar, e vai te, não favorecer, não digo favorecer, mas Ele vai te dar uma saída para a sua situação. Ele vai dar uma saída. Porque quem confia em Deus pode ter certeza de que Ele vai ajudar. Ele talvez não dê a casa que você quer, do jeito que você quer, no lugar que você quer, no preço que você quer, mas Ele vai com certeza te ajudar a obter aquilo que você está desejando. Talvez nem sempre tenha que ser pelo seu esforço. Ele pode te ajudar,
Mas isso não é fé. A fé que você tem que empregar é: eu confio que Deus vai me orientar nessa situação. É a mesma questão de quando você está no meio de um problema e você não vê saída para ele. O passe de mágica é eliminar os problemas e sair dele, de uma hora para outra. Mas a fé diz que Deus está contigo no meio do problema e, vendo a tua situação, te ajuda a sair dele. E pode, às vezes, nem usar do poder dele para te sair da situação. Ele pode usar pessoas, como o pastor Neto sempre fala, ele pode usar circunstâncias, ou ele pode dar uma direção que você nunca pensou na sua vida. E ele pode falar: por que você não pensa assim? Por que você não faz desse jeito? E aí você vê que é viável e a sua fé funcionou. Porque você espera algo de Deus, e esse esperar é Deus te ajudar na saída. Amém? Outra coisa, a fé, porque Deus me ama, vai me garantir, vai me fazer confiar que Deus, além de me dar a saída, por me amar, Ele vai me ajudar a decidir o que é certo, o que é errado, e até a pedir de maneira correta. Livro seguinte de Tiago, no capítulo 4, ele fala assim: nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis antes para esbanjar nos vossos próprios deleites. Também é outra coisa que não tem nada a ver com fé, é a maneira de pedir que é certa ou é errada, é o que você pede e para que você pede, que vai levar a Deus a te atender ou não. A fé me diz o seguinte: se Deus me disser um não, eu confio que o não dele é o melhor para mim. Amém? Isso é fé. Mas o fato de obter aquilo que eu quero não está ligado a eu ter mais ou menos fé, ou nem é questão de ter fé ou não, é uma questão de saber o que eu estou pedindo diante de Deus. Tiago está dizendo isso. Tem certas coisas que a gente pede a Deus e não recebe, não é porque eu não tenho fé para receber. E não é porque falta alguém de fé do meu lado para concordar comigo, porque já vi aquela história também, né? Se 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem sobre a terra, será feito para o meu Pai que está nos céus. O contexto é mas usa para qualquer contexto. Uma vez eu li no livro o seguinte: para obter coisas, você precisa de arrumar alguém que confie e creia naquela coisa tanto quanto você, porque quando você com aquela pessoa orarem por aquela coisa, Deus é obrigado a responder, porque Ele tem que cumprir a palavra dEle. Ele falou assim: só não me peça para orar por você por $1 milhão, porque eu não tenho fé para isso. Mas se tivesse fé para 1 milhão, podia orar por 1 milhão, os dois iam concordar: Senhor, por exemplo, o Guilherme quer 1 milhão, e eu falo: Guilherme, você quer 1 milhão? Tá bom, vou orar com você. Deus, eu concordo com o Guilherme que ele tem que ter 1 milhão, e eu tenho fé para isso, ele também tem, então, em nome de Jesus, amém, 1 milhão na conta do Guilherme. Pensou? Se fosse assim, tem gente que precisa de 10 mil, é muito menos que 1 milhão, cara, é fácil arrumar alguém para concordar com 10 mil, não é? E por que não obtém? Porque não é esse o sentido da fé. Não é cumprimento. Se não honra a mulher, o homem, né, o cabeça, o ser humano masculino, não honra a mulher, a oração dele fica impedida, ele pode pedir o que ele quiser, não está cumprindo algo que é um mandamento de Deus. Como é que pode? Aí pode ter a fé para mover o Monte Everest, amado. Não vai acontecer, porque a fé não é para isso. Entenda de uma vez por todas: a fé não é para obter coisas que eu quero para o meu bem e para o meu bel prazer. Fé não é para isso. A fé é a certeza de coisas que eu espero, e eu espero uma orientação de Deus, porque Ele garantiu que estaria comigo, me orientando, o Espírito Santo me conduziria a toda a verdade. A minha fé me leva a crer que Ele vai me orientar em toda e qualquer situação, até Ele vai me dizer um não, e a minha fé vai dizer: o não de Deus é o melhor para mim, e eu vou concordar com Ele, e vou ser feliz da vida. Amém, amados? O verso 10, de Hebreus 11? Hebreus 13? 11 e 13. Vamos lá. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas.
Morreram na fé. Como é que pode morrer na fé sem ver o que foi prometido? Mas a palavra fala que eles tiveram fé. E está listado aqui como os heróis da fé, né? Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, Abraão jamais entrou em Canaã como terra dele, prometida, mas era prometida por Deus. Mas ele não entrou na terra. Mas ele cria, ele creu que Deus ia cumprir a promessa. E cumpriu em gerações futuras. Isso é fé. Só que a teologia da prosperidade, a teologia de eu tudo posso naquele que me fortalece, qualquer que seja a coisa, fala para mim que a fé é para isso. E fé não é para isso. E o que é? Para que serve a fé então? Se não é para fazer aparecer um pote de ouro no final do arco-íris, se não é para fazer eu ganhar na loteria e ser feliz da vida, se não é... Para que serve a fé? Parece que a fé não tem sentido, né? Falando assim, parece que... Para que eu vou me esforçar para ter fé, se não é para isso? Fé é para agradar a Deus. Fé que Ele me dá é para agradá-lo. E como é que eu agrado a Deus? Cumprindo a sua vontade. E buscando, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ah, pastor, mas aí o senhor está entrando em conflito com o senhor mesmo, porque daí a palavra fala aí, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ó, é verdade. A fé me dá a certeza de que toda e qualquer coisa que eu necessite para cumprir, ou para continuar cumprindo o propósito de Deus, Deus vai me suprir. Amém? Mas não é garantia de que eu vou obter qualquer coisa. O contexto lá de Mateus, que Jesus está falando para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, as coisas que vão ser acrescentadas quais são? Que comer, beber e o que vestir. O problema, eu já falei aqui, volto a repetir, é que nós queremos, Deus vai me dar comida, mas eu quero só caviar, eu quero vinho do Porto, eu quero só coisas como arroz, feijão e ovo todo dia. Não, isso não dá. Eu quero, Deus garantiu que eu vou me vestir, mas agora eu preciso ser que nem Salomão, que vestia a roupa de ouro, com fio de ouro. Não é a garantia disso. É que nós não somos contentes. Tem outra história. Deus me dá um salário que eu consigo comprar calça de R$30, mas eu quero ter uma calça de 200. E aí eu tenho fé que Deus vai me dar, porque eu sou filho dele. E aí na fé vai e compra uma calça de 200. Depois não tem dinheiro para pagar. E aí fica tendo fé para Deus quitar o carnê de 10 prestação, de 30 ou de 20. Quando ele falou, mas você tem dinheiro para comprar de 30, não é o que vestir? Senhor, mas essa calça, o vinco fica assim. O sapato não é de couro, não é de salto de 30 centímetros. E é só um par por ano. Eu queria ter 30 no mês. E aí põe Deus na parede, mas o Senhor falou que se eu buscasse seu reino, mas você está buscando o reino? Porque essas coisas, para mim, não é buscar o reino. Buscar primeiro todas as outras coisas que serão acrescentadas, e depois o reino de Deus é só justiça. Se der tempo. Você percebe? Eu preciso, mas Senhor, é uma necessidade. Eu tenho necessidade de ter 3 carros na garagem. Só tem 2 em casa que dirige, mas tem que ter 3 carros na garagem. Afinal de contas, o meu irmão lá, de tal cidade, de tal igreja, tem 4. Para mim é uma necessidade não ficar por baixo. Está percebendo? Onde que a gente viaja nessa questão da fé?
e diz que tem fé. Veja, não é porque eu sou filho de Deus, e não é porque eu creio que Ele pode fazer, que Ele vai fazer, amados. Ele faz tudo que está relacionado com o seu reino e com a sua justiça e com a sua vontade. Amém? E se for necessário que eu tenha tais coisas, Ele vai me dar, se é necessário. Porque está prometido isso, eu creio, tenho certeza de que é verdadeiro, e eu espero isso, e tenho vivido isso, quando lá em 2 Coríntios capítulo 9, ele fala o seguinte, né, e o meu Deus, segundo as suas misericórdias em Cristo Jesus, há de suprir todas as vossas, o quê? Necessidades. Isso a minha fé garante que eu vou obter. Não vejo muitas vezes, não tenho, mas é fato, porque Ele está lá, é necessidade. Agora, vamos definir o que é necessidade. Esse é um conceito meio subjetivo, né? Enquanto que para um necessidade um só basta, para outro 30 não basta nunca, né? Então entra naquela escola lá de provérbios, lá, né? A sanguessuga tem tuas filhas, né? Dá, né? Cada vez mais. Então, só quero terminar dizendo o seguinte: comece a prestar atenção, se nas coisas que você tem buscado de Deus, se elas não têm acontecido, será que é por falta de fé? Ou será que é porque, na verdade, não é a fé que está em jogo, mas é apenas um desejo somente do seu coração e só para satisfazer o seu desejo? E aí Deus está gritando na tua orelha: não, você não precisa disso, isso não é bom para você. E eu não vou te dar, porque isso não faz o menor sentido eu te dar. E nós continuamos insistindo. Pois é, a Lília falou algo extremamente valioso. Não é a minha fé que faz, mas é Deus em quem eu deposito a minha fé que faz. Agora, volto a dizer, se não é o poder de Deus, baseado no seu reino, na sua vontade, está em jogo, talvez seja o poder e a vontade e o reino de um outro camarada que está em jogo e que está nos influenciando. Não estou dizendo que todos os nossos desejos são pecaminosos e são do diabo, não é isso. Tem desejos que são desejos, são viáveis, são naturais, é meu e Deus reconhece como desejo, mas não significa que vão ser satisfeitos. E não é fé, a minha, a sua fé, que vai satisfazer desejos. Amém? Glória a Deus, amados. Então, só lendo mais última frase. A fé não vai, ou não pode me levar a acreditar que Ele vai me dar só porque Ele tem poder para isso e porque eu sou filho dEle. E eu quero encerrar falando da questão de necessidade, e que isso é um ato de fé, né? É um exercício de fé. Quando eu sei que Deus supre necessidade e que eu não preciso me preocupar, só vou exemplificar aqui a nossa prática aqui na nossa igreja com relação a recolhimento de dízimos e ofertas. Sabe como é que a gente faz aqui para recolher dízimo e oferta? Hein? Nem faz às vezes, né? A gente até esquece. É no final do culto, depois tudo terminou, e aí a gente fala assim: se alguém trouxe seu dízimo, sua oferta, venha e deposita aqui. Não desmerecendo o dízimo e oferta, não é um desmerecimento, não é dando pouco valor a isso, não. Tem o seu lugar, tem a sua importância, e dízimo para nós é mais uma demonstração de fidelidade e de gratidão a Deus do que cumprir promessa, de reivindicar promessa, de fazer barganha com Deus. E tanto é a nossa convicção nisso, de que nós não insistimos com os irmãos e nem reclamamos às vezes quando as entradas não estão de acordo, porque a nossa fé diz o seguinte: enquanto essa obra, enquanto o que nós fizemos aqui for de fato algo que Deus mandou fazer e que está agradando o coração dele, eu não preciso me preocupar com o suprimento, porque entra na questão de o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Enquanto nós tivermos necessidade de termos esse salão, de fazermos o que estamos fazendo e cumprir o mandado dele através dessa obra, não vai faltar suprimento como não tem faltado. Amém, amados? Amém? Isso é fé. Tanto que nós não precisamos ficar aqui quando a coisa piora,
Vamos dar um passo de fé, irmão. Nós estamos precisando aí de arrecadar, 10 mil para comprar um ar-condicionado. Você contribui se você quiser e com quanto você quiser. Nós confiamos de que há uma necessidade, para que a obra que nós estamos fazendo continue. Se é assim, haverá o suprimento. E nós não precisamos fazer esforço. E nem precisamos ficar atuchando os irmãos aí, para arrancar até o que vocês não têm. E podíamos fazer isso. E argumento para nós termos aos montes. Aprendemos também no passado a fazer isso. Era só fazer uns negócios aqui diferentes, pregar aqui 3 horas sobre dízimo e oferta, inculcar na tua cabeça de que primícia é do Senhor, de que dízimo vai amarrar lá o devorador, e que a oferta é semear no reino para recolher 100 vezes mais, que vocês dariam até o que vocês não têm. Mas não fazemos isso, porque nós confiamos que a obra que estamos fazendo aqui é de Deus. Isso é dele, ele se encarrega de suprir, porque aí sim, eu creio que ele cumpre a palavra dele. Quando há necessidade, ele, na sua riqueza de glória, vai suprir. Amém? E não significa que vai suprir na medida e na quantidade que eu quero, mas naquilo que é, de fato, necessidade. E isso serve para a tua vida em particular. Há uma necessidade? É real? É verdadeira? Então descansa. Fica tranquilo. Ora ao Senhor, entrega para Ele e fala: Senhor, está aqui a minha necessidade. E eu confio que o Senhor vai suprir. Amém? E não precisa fazer campanha nenhuma, não precisa ficar jogando sal grosso atrás da porta, não precisa ficar repreendendo o devorador, não precisa ficar mandando os espíritos do Zé Pilintra embora, do chupacabra, sei lá quem. Deus vai suprir. Amém, amados? Simples assim. Amém? Então, quem são os da fé que não querem retroceder? Fica de pé, por favor. Vamos orar?